Olá, meu nome é Camila Silveira e hoje eu quero conversar um pouco contigo sobre a certificação de colchões e esclarecer o máximo de dúvidas possível. Vamos começar? Você sabia que 8 em cada 10 fabricantes de colchões ainda têm dúvidas sobre a certificação dos produtos? Muitas pessoas se perguntam: será que eu preciso certificar o meu produto? O que acontece se eu não certificar? Como funciona esse processo? Ou ainda, o que fazer se eu ver que tem empresas vendendo produtos sem o selo do Inmetro? É justamente sobre isso que falaremos hoje. O objetivo é esclarecer as principais dúvidas sobre a certificação de colchões, qual a sua importância e também o que você precisa fazer para obter o selo. Para começarmos, é interessante você saber como surgiu a certificação de colchões. Afinal, você sabe que ela existe, você sabe que ela é obrigatória, mas não sabe o porquê. Alguns estudos foram realizados lá em 1999, quando o Inmetro começou a receber várias reclamações de consumidores na sua ouvidoria. Em diversos momentos, foi percebido que estavam recebendo uma grande quantidade de reclamações, e elas traziam os seguintes problemas: consumidor que comprou um colchão e em seguida a espuma afundou. O consumidor percebeu que o colchão que ele havia comprado com determinado tamanho, determinada dimensão, estava menor do que aquele que estava declarado na etiqueta. E também de consumidor que passou a ter problemas na coluna devido ao colchão não ser o ideal para ele. Diante disso, o Inmetro resolveu fazer uma avaliação dos produtos disponíveis no mercado. Várias marcas foram analisadas e foi identificado que mais da metade apresentaram não conformidades. E essas não conformidades estavam muito relacionadas às reclamações que os consumidores haviam feito, tais como informações reais dos produtos diferentes das declaradas na etiqueta, colchão com afundamento, espuma produzida de forma incorreta, entre outros. Você já deve saber, tanto quanto eu, que passamos um terço da vida em um colchão e que este produto naturalmente é associado à saúde das pessoas. O Inmetro também percebeu isso e, somada a essas incoerências praticadas no mercado, foi estabelecido essas portarias compulsórias para colchões e colchonetes de espuma e colchões de mola. O objetivo dessas certificações de colchão é reduzir os riscos para o consumidor em relação à saúde e também para os fabricantes, devido a muitos deles serem desleais e colocarem informações desonestas na sua fabricação, favorecendo assim a concorrência injusta nesse segmento. Você deve estar se perguntando, mas qual é a importância de ter uma certificação de colchão? De antemão, eu já digo que é importante para todos, para o cliente, para o fabricante, para o distribuidor, para o lojista, para o revendedor. Ter o selo em seus produtos é um diferencial positivo. Imagina comigo, você vai no mercado para comprar café e percebe que existem duas marcas diferentes, mas que parecem iguais e que estão até com o mesmo preço. Acontece que ao tentar ver a diferença desses produtos, você percebe que um dos pacotes tem vários selos de certificação, enquanto o outro pacote não tem nenhum. Você pode até não saber do que se trata aquele selo de certificação, mas a sua primeira percepção vai ser: esse café aqui deve ser melhor, pois tem vários selos de qualidade enquanto o outro não tem nada. O mesmo se aplica aos colchões, porque em outras palavras isso significa que o selo ele passa um sentimento de segurança para o consumidor, pois existe um padrão de qualidade que aquele colchão seguiu que talvez a outra marca não tenha seguido. Então, o selo do Inmetro demonstra para o consumidor que ensaios foram realizados naqueles produtos e que eles seguem todas as especificações obrigatórias. Como resultado, o selo do Inmetro é um símbolo de qualidade para qualquer produto, pois demonstra que ele foi testado e que ele foi aprovado e, consequentemente, segue todas as especificações necessárias. Ao olhar sob a perspectiva do fabricante, isso também serve como marketing. No momento em que os vendedores percebem a importância do selo, com certeza essas informações podem ser utilizadas como argumento de venda. Eles podem explicar para o consumidor, para o cliente, que o colchão passa por ensaios rigorosos para o controle de qualidade. Outro ponto importante quando se tem a certificação é a estruturação da gestão dos processos internos. A grande maioria das empresas de colchão procuram a certificação porque ela é compulsória, ou seja, é uma certificação obrigatória e todos os que fabricam colchões precisam ter essa certificação, tanto para colchões de espuma quanto para colchões de mola. Partindo desse princípio, eu sempre digo aos meus clientes: vamos fazer do limão uma limonada?
Já que você tem a obrigatoriedade de fazer a sua certificação, tire proveito dela, do que ela pode te oferecer, ao invés de só ficar reclamando de ter que tê-la. Perceba como é fundamental você ter uma visão sistêmica para compreender o quanto isso pode acrescentar positivamente no seu processo. A maioria das empresas de colchões não possuem metodologia para os processos, no que se refere aos controles de produção, aos controles de registros, às reclamações de cliente, pós-vendas e outras atividades. A certificação hoje traz muitas obrigações que fazem sentido e causam uma grande transformação na fábrica que a implementa. Já acompanhei empresas que não possuíam metodologia, tampouco uma infraestrutura adequada para os colaboradores. Os diretores não percebiam como era necessário ter um ambiente limpo para a fabricação dos produtos, não percebiam a importância de ter a sua matéria-prima bem alocada e cuidada contra as sujidades, e muito menos a importância de fazer uma pesquisa de satisfação. O sistema de gestão foi implantado e, ao chegar no período da certificação e da auditoria externa, a mudança era visível. A fábrica estava bem organizada e com os controles adequados à sua necessidade. É possível afirmar, então, que, sim, a certificação ela dá mais credibilidade para a empresa. Mesmo sendo uma exigência, se for observado pela perspectiva correta, se torna um diferencial no mercado, pois vai contribuir com a melhoria dos processos internos e também com a qualidade do produto. A empresa terá uma sistemática para acompanhamento e monitoramento desses processos. Mas, infelizmente, ainda existem muitos fabricantes que estão voltados apenas para vendas dos colchões e que deixam a desejar nos seus processos internos. É óbvio que a venda deve sim receber um olhar especial, já que é ela que fomenta o negócio. Mas, ao mesmo tempo, é imprescindível que você olhe também para os processos internos, para trazer as melhorias. Ao fazer isso, você vai aumentar a sua produtividade, vai trazer mais ganhos internos relacionados à gestão de tempo, gestão da rotina, como também a padronização dos processos. Você terá certeza de que, ao final do seu processo, o produto sairá igual ao que foi programado. Não vai correr o risco de sair diferente devido a cada colaborador fazer do seu jeito. Agora você deve estar se perguntando, quais são as etapas do processo de certificação? Vamos lá. A primeira delas é a definição de família, onde a empresa vai definir a composição dos seus colchões. Geralmente, a empresa já tem uma estrutura pré-definida, então é necessário fazer uma adequação na composição para atender ao regulamento, pois dentro dessas portarias existem alguns requisitos mínimos que devem ser seguidos e observados. Chamamos tecnicamente de definição de família. O segundo passo é o sistema de gestão. Nessa etapa, você precisa identificar quais são os requisitos relacionados à ISO 9001 que precisam ser atendidos na sua fábrica. Também deve verificar quais são os controles que você precisa providenciar, quais são os registros que são fundamentais e também as informações que precisam estar documentadas. São vários os itens que devem ser levados em consideração para uma boa implementação do sistema de gestão da qualidade, porque assim você vai ter processos bem definidos e bem alinhados e evidências necessárias tanto para o seu controle interno quanto para apresentar durante as suas auditorias externas. Também é importante, no terceiro passo, a gente definir o organismo de certificação. Agora vai ser o momento de escolher o organismo de certificação que vai conduzir o seu processo. O OCP é uma entidade especializada e acreditada pelo Inmetro para fazer a verificação na sua empresa. Existem várias opções no mercado hoje que fazem esse trabalho. Então é interessante que nesse momento o fabricante consiga fazer uma pesquisa com alguns critérios de seleção bem definidos. Depois do sistema de gestão implantado, é interessante fazer a auditoria interna. É necessário fazer uma verificação total e geral na sua fábrica, o que a gente chama de auditoria interna, tanto para as portarias de colchões de mola quanto para as portarias de colchões de espuma. É importante que a gente faça essa auditoria, porque nesse momento, antes de chamar o organismo de certificação, é que vai ser feito uma varredura em todo o sistema de gestão para validar se todos os requisitos estão sendo praticados da forma satisfatória, de forma correta, pelos colaboradores. Também é um ótimo período para tirar dúvidas e preparar as pessoas para a auditoria externa, porque durante a auditoria interna, o auditor faz uma série de perguntas para entender mais o processo. Ali vocês vão alinhar os conceitos junto aos colaboradores, vai saber se aquilo que a pessoa está explicando está de fato relacionado com o que foi escrito e determinado em procedimento. E após toda essa conferência é que é agendada a auditoria externa. Já na auditoria externa, o organismo de certificação vem até a empresa e realiza a auditoria para validar as portarias e tudo aquilo que foi implementado. Passado a auditoria externa e com um plano de amostragem em mãos, os produtos então são enviados para o laboratório acreditado pelo Inmetro para realização de testes nessas amostras a fim de atestar a conformidade com os padrões estabelecidos ou não.
Importante frisar aqui que eu ainda ouço com uma certa frequência os fabricantes de espuma dizerem: a minha espuma é certificada, pode confiar. Não existe espuma certificada. O que existe é o produto certificado. Lembre-se disso. Após a realização dos ensaios e dos testes, o laboratório envia para o organismo de certificação o resultado. E com base nesse resultado, o OCP emite o atestado de conformidade do produto. Esse atestado é um documento que especifica que os colchões estão em conformidade com a base normativa, neste caso, as portarias de colchão. Depois disso, é só produzir o selo e colocar na sua etiqueta, e assim já pode começar a comercializar. Eu já ouvi de tudo nesse mercado. Tem diretores que encaram a certificação como uma oportunidade de crescimento, enquanto a partida tem outros que só reclamam de ter que organizar a fábrica e querem até cancelar a certificação. E assim correm o risco de ser multados. Na verdade, você tem que compreender que já que você é obrigado a ter a certificação, do que vai adiantar você ficar reclamando durante todo o processo? E com isso ficar ainda contaminando as pessoas à sua volta com esse esforço tão negativo? Você já deve ter ouvido falar que aquilo que você foca expande, não é mesmo? E essa frase se enquadra perfeitamente aqui, pois no momento que os nossos subordinados, os representantes e lojistas ouvem esses diretores falando mal da certificação, eles tendem a pensar da mesma forma. Pense diferente, aproveite a certificação. Vá criando uma cultura bacana dentro da sua empresa e veja os frutos que surgirão. Outro benefício que a certificação traz é que ela te orienta na preservação das matérias-primas antes da finalização do produto. Isso contribui muito para produtos de qualidade. Uma pergunta que surge com frequência é: e se meu produto reprovar, eu perco o processo de certificação? Adianto que não. O fato de um produto ter sido reprovado no ensaio não significa que o seu processo de certificação está cancelado, mas sim que você precisará fazer os ajustes que foram identificados como não conformes e enviar um novo produto para ensaio. Após resolvidas essas não conformidades e recebendo a aprovação do seu produto, é possível seguir para a conclusão do seu processo de certificação. Será que é possível comprar a certificação? Não, não é possível. É impossível uma certificação ser comprada, pois tanto a empresa quanto os organismos de certificação passam por um processo de análise e controle rigoroso. Então, as fábricas de colchão passam pelas auditorias junto aos ACPs, que são os organismos de certificação, e eles, por sua vez, também passam por auditorias junto ao Inmetro, para que se mantenham as conformidades dos processos de certificação. Além de eles também serem muito corretos nessa questão, eles também precisam gerar evidências dos documentos que os fabricantes enviam, como, por exemplo, memorial descritivo, etiqueta, certificado de garantia, manual de instruções. Então, tudo isso mostra que existe esse controle e que o ACP também tem que responder ao Inmetro sobre eles. E mudança no produto só para agradar o cliente, será que pode? O fabricante de colchão deve estar sempre atento ao que os clientes estão buscando. Então é importante que ele preveja com antecedência essas possibilidades. Porque como a certificação é compulsória, é necessário informar toda a composição das famílias dos produtos para o organismo de certificação. Inclusive, esses dados ficam registrados lá no ProdCert, que é o site do Inmetro, e lá é possível ver a composição e os produtos de todas as empresas certificadas. Então, não existe nesse momento a possibilidade de simplesmente trocar a composição de um colchão, assim de uma hora para outra, só para agradar o cliente. Mas é totalmente possível fazer essas alterações desde que o fabricante informe o organismo de certificação e realize novos ensaios nesse novo formato de produto. Como proceder ao identificar no mercado colchões sem o selo do Inmetro? Você tem que levar em consideração que as empresas de colchão podem fabricar alguns tipos de colchão que não estão abrangidos na certificação. Dessa forma, pode sim existir empresas que não estão certificadas porque elas produzem produtos que estão fora do escopo de certificação das portarias de colchões de espuma e de molas. Então, para você saber quais são esses produtos, basta conferir nas portarias, está tudo descrito lá. Periodicamente, o Inmetro faz fiscalizações em campo, mas existem também outros caminhos que podem ser percorridos quando você identificar e perceber que algum fabricante está trabalhando de forma incorreta, de forma irregular, como, por exemplo, denunciar na ouvidoria do Inmetro. E lá, informar todos os dados desse fabricante. No site do Webcall também é possível, e lá você pode, inclusive, colocar imagens do que você tiver identificado. Dessa forma, o Inmetro vai ter as informações e vai poder entrar em contato com esse fabricante para saber o que está acontecendo de fato. O importante é que quando essas situações ocorrerem, você avalie e, se achar necessário, faça a denúncia de fato, porque você está se sentindo lesado. Você está fabricando de forma correta, tem todo o investimento feito na sua empresa para manter essa certificação
E sua empresa também segue vários critérios para produzir com qualidade e ter essa rastreabilidade dos produtos, do material utilizado e tantas outras coisas que de fato precisa ser valorizado. Outra orientação que eu sempre dou é em relação aos colchões com massageadores elétricos. Eles não estão cobertos pelo processo de certificação, mas geralmente os fabricantes acabam seguindo o mesmo processo que os colchões de espuma e os colchões de mola. Sendo assim, no momento da venda, você pode inclusive explicar que o processo é o mesmo e que a portaria declara que esse tipo de produto não é passível de certificação e por isso ele não vai com selo. O mesmo ocorre com colchões com terapias. A portaria de colchão de espuma também cita uma frase obrigatória que deve ser colocada no manual do produto quando o mesmo declarar as funcionalidades, pois a certificação se refere ao produto e não atesta a funcionalidade de prevenção e tratamento dos colchões, como por exemplo, reduz dores, dor na lombar, reduz estresse, envelhecimento precoce e tantas outras funcionalidades que os colchões trazem ultimamente. Mas fique tranquilo, para essas funcionalidades, os fabricantes de colchões geralmente têm estudos técnicos de profissionais ou entidades renomadas que endossam essa afirmação. E é isso que vai dar a confiança para o seu cliente. Você já parou para pensar que o colchão é um dos únicos produtos que a gente compra e que não abre? Ninguém rasga o tecido para ver o que tem dentro. Sendo assim, o consumidor precisa acreditar naquilo que o fabricante declara na etiqueta do seu produto. É possível fazer colagem nas espumas do colchão? Sim. Pode ter colagem sim na espuma, na mesma camada, desde que sigam os critérios estabelecidos pela norma 13579-1. Não é possível juntar vários retalhos de espuma, por exemplo, para formar um colchão, mas é possível fazer uma colagem sim. Pode usar isopor ou EPS no colchão? Sim. Atualmente o EPS faz parte do processo de certificação e inclusive tem ensaios específicos para este material. O que é família de colchões de espuma? São modelos que têm a mesma classificação e característica construtiva e pode se diferenciar pelo tipo de revestimento, espuma de revestimento e dimensão. O que é família nos colchões de mola? É o conjunto de modelos que possuem a mesma classificação quanto à estrutura e ao molejo, conforme o memorial descritivo. A espuma pode ser certificada isoladamente? Não. Não é correto afirmar que quem fabrica espuma tem a espuma selada ou já certificada. Na portaria de colchões, o que vale é o produto acabado e não o insumo. O que é auditoria interna? É uma forma de constatar a eficácia dos processos da organização e, com isso, promover a melhoria contínua, pois durante a auditoria interna são realizadas várias entrevistas com os colaboradores e são averiguados se todos os requisitos normativos estão atendidos. Você é fabricante de colchões e fabrica todos eles com massageador elétrico. Logo, você sabe que por conta disso está fora do escopo de certificação, não é mesmo? Mesmo assim, tome cuidado, pois é comum acontecer uma vez ou outra de alguém vir pedir para você um colchão simples, ou seja, de uma densidade apenas, ou algum colchão sem um massageador. Lembre-se que esse colchão que é produzido, mesmo que esporadicamente, precisa estar certificado. E se você ficar produzido sem o selo, corre muito risco de ser denunciado. Você sabia que a multa por fabricar fora das especificações pode chegar a 1,5 milhões? Vale a pena você se prevenir quanto a isso, pois além da multa ser altíssima, pode fazer com que sua fábrica feche as portas. Então, muito cuidado com isso. O risco é muito grande e o valor que você vai gastar é muito maior se comparado ao investimento que você fará para obter a certificação. Além do mais, você desfrutará de muitas vantagens e benefícios ao produzir da forma correta, como, por exemplo, vai melhorar a satisfação do seu cliente. Uma das principais vantagens da portaria dos colchões é assegurar ao cliente que o produto obtido é fruto de um processo padronizado e que preconiza continuamente a qualidade. Essa deve ser a meta de qualquer organização que visa expandir o seu negócio. Por isso, a certificação de colchões possibilita, por meio da sua estrutura, que a organização obtenha os elementos imprescindíveis para agregar valor ao cliente, através de processos bem constituídos, análise da perspectiva dos clientes, indicadores de desempenho, entre outros. Dessa forma, será mostrado ao cliente que a organização aprecia suas necessidades e busca satisfazê-las. Outra vantagem é a organização interna. Com a certificação de colchões, a empresa definirá os seus processos através de metodologias específicas de trabalho, terá bem claro os recursos que vai utilizar na produção e também terá consciência das competências necessárias para os colaboradores. Assim, a operação correrá de forma unificada e continuada. Ou seja, o resultado final será sempre o mesmo. As chances de não atingir o resultado desejado são mínimas, pois todos os riscos estarão registrados e controlados.
E por fim, a produtividade também é bem positiva, pois é uma implicação da vantagem anterior. Quando os colaboradores adotam os procedimentos bem definidos, anotam os dados pertinentes às suas atividades e, em conjunto, procuram a melhoria contínua dos processos, eles passam a compreender precisamente o que deve ser feito e como deve ser feito, tornando as suas atitudes mais ágeis e mais eficientes. Portanto, aproveite a certificação de colchões como uma oportunidade de crescimento para a sua empresa e para seu negócio.